Olá pessoal, hoje eu estou aqui no Centro de Micro e Nanotecnologia da Universidade de Louisville e hoje eu vou mostrar para vocês como é trabalhar numa sala limpa ou um clean room de fabricação. Uma sala limpa ou um clean room de fabricação é um ambiente confinado e projetado para manter níveis extremamente baixíssimos de contaminação, como poeira, micróbios e vapores, através do controle de ar, temperatura, umidade e pressão do ambiente. O clean room é dividido em 5 estações. A primeira estação é a sala de roupa, onde a gente coloca todo aquele macacão especial para proteger tanto a nossa saúde quanto a saúde do laboratório. Já a estação 2 é a estação termal, onde todos os processos que envolvem processos térmicos acontecem. Já a estação 3 é a estação de deposição, onde a gente faz diversos tipos de deposição, tanto química e física, de materiais para a fabricação dos nossos componentes. A estação 4 é a estação de etching, ou seja, de remoção ou extração do material. E por fim, então, nós chegamos na última estação, a estação de número 5, de fotolitografia. Nessa estação de fotolitografia, nós desenhamos e criamos todos os designs dos sensores e semicondutores impressos e fabricados aqui no laboratório. E o motivo de usar luzes amarelas aqui é que nós usamos durante a fotolitografia um material fotossensível, então a gente não pode expor esse material a luzes normais, como a luz azul ou a luz UV, que no caso ativaria o nosso fotomaterial. Aí pessoal, o primeiro passo aqui então é a gente colocar, antes de entrar na sala limpa, colocar essa proteção aqui no calçado, para evitar que a sujeira aqui externa seja carregada para dentro através do solo do nosso calçado. Aqui. Agora eu coloquei a touca, óculos de proteção. Então geralmente o segundo passo aqui é colocar o macacão que está aqui. Eu geralmente pego o tamanho grande, que é o que cabe melhor em mim. Depois do macacão temos que pegar uma segunda proteção agora dos tênis. Hey Basid, how are you? Good, good. Yeah, I'm recording some videos and I will do lithography today. Oh, you're recording video? Yeah, just a vlogging. We have a YouTube channel now. Are you doing fabrication today? Send me the link. Yeah, I will send. Yeah. Yeah, sure, I would like to see that. E agora, pessoal, o último passo, então, luvas. Geralmente eu deixo para colocar as luvas. Room. Como eu comentei com vocês antes, essa sala aqui ela é muito bem controlada, então a gente consegue controlar a temperatura, a pressão e a umidade do ar. E essa aqui que eu estou mostrando para vocês é a estação número 2 que eu falei no começo do vídeo, que é a estação termal. Aqui já temos a estação número 3, que é a parte que envolve deposição física ou química de materiais. A gente tem algumas máquinas que fazem essa deposição. E como a gente tinha comentado com vocês, além da gente controlar a temperatura, ar e pressão do ambiente, a gente precisa controlar o jeito que a gente se locomove aqui e o jeito que a gente anda. Então em algumas estações, como vocês estão vendo essa aqui, ó, tem a linha amarela e sem os EPIs necessários a gente não pode ultrapassar essa área aqui. Essa aqui é a parte de etching, que eu falei para vocês que é mais uma corrosão, uma remoção de material, uma ranhura na superfície, feita por aquela máquina ali que se chama DRE, que é Deep Reactive Ion Etching, que é uma máquina que emprega plasma para remover ali o material sólido da tua amostra e criar canais ou criar as suas estruturas. E agora vamos seguir aqui para a sala de fotolitografia, que eu tinha mostrado para vocês ali fora. A última estação com 2 corredores. Então, para não ficar tão abstrato para vocês, eu vou explicar o que é a litografia. A litografia ela é uma técnica de impressão criada por volta de 1796
E antigamente eles usavam umas placas de pedras ou de material calcário ou placas metálicas, desenhavam essas estruturas ou o texto que eles queriam nessas placas, passavam uma tinta a óleo, então eles conseguiam fazer a transferência daquele material sólido para um outro tipo de material, que podia ser tecido ou papéis, para fazer essa impressão em grande escala. O que acontece aqui no nosso caso? A gente usa uma técnica de litografia chamada fotolitografia. Então a gente não usa mais aquele material sólido que eles usavam antigamente para fazer impressão. Nesse caso a gente usa a luz auxiliando a gente a fazer litografia. O que a gente precisa então para fazer a nossa litografia usando luz? A gente precisa de uma máscara onde a gente imprime primeiramente ou desenha nossos desenhos aqui, cria nossas geometrias, e depois a gente consegue transferir essas geometrias aqui através da luz para o nosso substrato. Então esse substrato aqui vai ser um material final do meu sensor ou do meu dispositivo de microfluido. Mas antes a gente precisa seguir algumas etapas e eu vou explicar para vocês como que acontece. Então a gente pega a nossa máscara e coloca numa máquina que vai fornecer a luz UV, irradiar a luz UV aqui por cima. E como vocês estão vendo aqui, ó, possui algumas áreas que não tem o espelho. Não sei se você consegue ver na cor, mas é um espelho. Esse espelho ele serve para proteger a área que eu não quero ativar no meu material substrato. Então, aonde não tem o material que espelha a luz, vai passar a luz, vai deixar a luz passar pela essa máscara, e a outra área onde é rodeado por espelho vai bater a luz e vai refletir novamente para a máquina. Então o que a gente precisa fazer então no nosso wafer? A gente transfere aquele desenho ali no nosso wafer, mas nesse wafer a gente precisa primeiramente usar um material que eu já comentei antes, que é um material fotossensível, que nada mais é que um esmalte que a gente consegue gotejar aqui e espalhar uniformemente. E esse material esmáltico ele é ativado ou não ativado conforme você expõe ele à luz ultravioleta. Então nesse caso aqui, o que aconteceria? A minha máscara estaria aqui em cima, o meu substrato estaria aqui embaixo, e aqui ainda teria a camada de material fotossensível, e aqui em cima então teria os nossos raios ou os feixes de ultravioleta. O material, a ultravioleta passaria por esses buracos do espelho aqui, do vidro, da máscara, atingiriam o substrato e também o esmalte e ativaria essas áreas que nós desenhamos aqui. E daí o que acontece no final? A gente precisa remover essas áreas que foram expostas, porque a gente precisa desse desenho aqui final. Então a gente geralmente coloca esse material substrato com um material esmáltico dentro de uma bacia, e essa bacia contém um produto químico, e esse produto químico interage com essa parte do meu material fotossensível, do esmalte, e ele acaba diluindo só aquela área que foi ativada quimicamente ou pela luz, e ele acaba sendo removido. Então no final nós partimos desse substrato sem nada em cima para esse substrato com os meus desenhos, com as minhas geometrias. E como vocês podem ver aqui, é as mesmas geometrias que a gente tem na máscara. Então a gente conseguiu transferir usando a litografia, a fotolitografia, todas essas características aqui, esses designs, para o meu material esmáltico em cima. Então a partir de aqui agora, o que a gente pode fazer? A gente pode tanto depositar algum metal aqui em cima para criar os eletrodos ou os sensores, quanto a gente pode agora criar materiais, dispositivos de microfluido, ou seja, dispositivos bem pequenininhos que a gente consegue passar líquidos dentro deles. E para fazer isso a gente precisa usar a máquina que eu comentei antes, que é a máquina chamada de DRIE, que é DRIE, é chamado de Deep Reaction Ion Etching. Essa máquina nada mais é do que uma máquina que cria um plasma, e ela consegue atacar essa camada aqui, ó, de sílica, esse substrato, e ela consegue fazer meio que esculpir através do plasma esses designs que a gente desenhou aqui
no nosso esmalte. E o material esmáltico aqui, ele vai acabar protegendo a outra parte ao redor do nosso substrato, para que esse material químico durante o processo de etching não corroa a parte que a gente não quer. Então ela vai ser seletivo e só vai atacar a parte que não tem esmalte. E aí sim a gente consegue desenhar e produzir nossos dispositivos de microfluidos. Mesmo sendo um laboratório universitário, pessoal, a sala limpa aqui, ela cobra dos nossos professores para a gente poder utilizar e fabricar os nossos dispositivos. Então a gente consegue fazer o login aqui no software, usando minha conta, e eu consigo ativar a máquina através do software. E assim eles conseguem também cobrar para a gente utilizar essa máquina de acordo com o tempo que você usa. Acabei de logar aqui e agora eu farei os procedimentos para ligar a máquina. Tá? No caso aqui eu vou limpar os meus substratos, porque ontem eu usei eles e não deu para terminar o trabalho. Então hoje eu preciso limpar e refazer o processo que eu estava fazendo. Pessoal, agora eu vou começar a parte da litografia aqui. Vou pegar meu wafer, vou pegar o meu material fotossensível e vou colocar ele em cima e fixar ele em cima do substrato. Então o wafer agora está meio, essa coloração aqui, não precisa ver na câmera, meio esverdeada, que a gente tem uma camada de oxigênio que a gente cresceu no topo desse substrato. Então me acompanha aí para as próximas etapas. Agora que eu já terminei a litografia, o meu wafer está numa fase chamada baking, que é onde a gente cura o esmalte que a gente depositou em cima desse substrato. Então agora o segundo passo é usar a exposição. E eu vou mostrar para vocês passo a passo de como eu faço para trocar o wafer aqui. Primeiro eu preciso pegar meu celular para fazer o login na máquina. Acabei de ligar a máquina. Com as máscaras em mãos agora. Eu vou colocar aqui nesse suporte e já mostro para vocês mais passo a passo. Já realizei os 3 processos que eu precisava ter feito no meu wafer. A limpeza do wafer, segunda parte, a deposição do meu material fotossensível e a exposição e a transferência do meu design para o meu wafer. Então agora o que a gente precisa fazer é usar essa máquina aqui atrás, onde a gente tem um reagente químico, produto químico, que ele vai interagir com esse esmalte na superfície do meu wafer, vai diluir a parte que foi exposta na luz quimicamente, e aí depois ele vai deixar somente a área aberta que eu desejo fazer a impressão do meu dispositivo. Pessoal, acabei de fazer o desenvolvimento ali e a remoção do nosso produto fotossensível. Agora eu vou mostrar para vocês no microscópio o tamanho ou a geometria que a gente fez a fabricação. Deixa eu olhar aqui uma estrutura legal para mostrar. Olha isso. Essas aqui, como vocês estão vendo aí na imagem,
A estrutura que a gente tem é um microcanal, e esse microcanal se depara aqui com uma barreira cheia de colunas ou pilares, e esses pilares vão reter um material absorvente depois aqui dentro dessa câmara que a gente está fabricando. Por hoje é só, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de curtir, compartilhar os vídeos e se inscrever no canal. Até mais!